Então, esse vídeo aqui, ele vai falar sobre calendários, as diversas formas de se pensar a divisão do tempo. O tempo, ele se divide em várias eras, né? No calendário cristão, por exemplo, o tempo é dividido em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E com alguns pontos, umas datas que são essenciais, né, para passagem de uma era para outra. Então, por exemplo, na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, aconteceu a Revolução Francesa, então é um marco importante dentro do calendário cristão, 1789. Um outro exemplo, ainda no calendário cristão, a passagem da pré-história para a Idade Antiga acontece aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Olha a referência, antes de Cristo. A Revolução Francesa, 1789, depois de Cristo. Ou seja, a referência no calendário cristão é Cristo, antes e depois de Cristo. Até aí, tranquilo, nenhuma novidade para ninguém. Mas espera aí, será que todo calendário é cristão? E a resposta é não. Existem outros calendários, existem outras formas de se contar o tempo. Repara que os aspectos do calendário cristão são aspectos que foram importantes para a sociedade ocidental e para a sociedade oriental, por exemplo. E para as sociedades que não acreditam em Cristo, acreditam em Maomé, não é? Que é um profeta islâmico e não cristão. E para o judaísmo, né? E para os chineses. Então quer dizer que nós aqui no mundo ocidental, a gente usa o calendário cristão. Porém, é importante saber que nem todas as civilizações contam o tempo da mesma forma, não é? Existem outros calendários, e é sobre isso essa aula de hoje aqui. Então a gente vai ver aqui o calendário cristão, o calendário judeu e o calendário islâmico, em detalhes. Mas eu poderia tranquilamente encaixar o calendário chinês, o calendário maia, não é? Eu não vou colocar nessa aula sobre isso, mas só para vocês terem uma noção de que é possível contar a história ou a fazer divisões da história a partir de outros contextos, de outros fatos, de outras pessoas importantes para outras culturas, tal. Por exemplo, como que era contado o tempo antes de Cristo? Eles contavam antes e depois de Cristo? Vamos contar, estamos no ano de 73 antes de Cristo, será que está certinho mesmo e Cristo vai nascer? Não, era um outro calendário, que não é esse de hoje que a gente conta. Era um outro calendário, não um calendário cristão. Era um calendário, por exemplo, na Roma Antiga antes de Cristo era o chamado calendário juliano, com outros nomes de meses, com outros aspectos culturais, enfim. Então acho que deu para entender, né? Que para cada contagem de tempo, um povo utiliza as suas características, os seus aspectos culturais. E aqui nessa aula eu quero mostrar 3 exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. Então vamos a alguns exemplos de calendários. Veja bem, vamos entender o que é essa confusão toda. Como a gente usa o calendário cristão, que é esse aqui do meio, que está na linha do tempo do meio aqui, vamos usar ele como referência primeiro, e depois a gente observa o que está acontecendo nos demais, tá bom? Acompanhe o raciocínio. Bom, calendário cristão, acima o calendário judaico e abaixo o calendário islâmico. Vamos de cristão primeiro.
Vamos achar o marco 1. Aqui, ó, o ano 1. O ano 1 do calendário cristão, é o nascimento de Cristo, né? Então existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então repara que depois de Cristo os números vão crescendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 622, 1789, 2020, 2021, 2300. Então, depois de Cristo a contagem é crescente. E antes de Cristo a contagem é decrescente. Então, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500, 3, 2, 1. Tá bom? Então, esses são os principais, a principal característica do calendário cristão. É antes e depois de Cristo. AC, BC. Beleza. Mas a gente sabe que nem todo calendário é cristão. Vamos ver esse de baixo aqui, o calendário islâmico. Aqui o crucifixo porque é o símbolo do cristianismo, né? Onde Jesus foi crucificado. Aqui, essa lua e essa estrela é um símbolo do calendário islâmico. Islamismo é uma religião que vocês vão aprender em história ainda. E o símbolo da religião islâmica é a lua e a estrela, né? O calendário deles não é solar. Eles não contam os dias a partir do sol, como nós. O calendário deles é lunar. Por isso que tem esse desenho aqui, né? Tá, calendário islâmico. Vamos achar o número 1, o ano 1 deles, né? O ano 1 deles é aqui, ó. O ano 1 é quando acontece o nascimento de Cristo? Não, eles não têm Cristo como crença. A crença para eles é em Maomé, é uma outra religião. Então, o ano 1 deles é quando Maomé foge de Meca para Medina. Quando Maomé parte da cidade de Meca para a cidade de Medina, vocês vão aprender isso em história, tá bom? Por enquanto, só guardem esses nomes. Ali é a contagem do ano 1. Aí começa o ano 1. Então, é ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, etc. Não é? E o que tem para trás? Bom, o que tem para trás é antes. Agora, professor, é antes de Maomé, depois de Maomé? Não. É antes da fuga e depois da fuga. Antes da fuga de Maomé, de Meca para Medina, e depois da fuga de Maomé para Medina. Na língua árabe, que é a língua falada pelos islâmicos, né, pelos crentes no islamismo, a fuga de Maomé é conhecida como Hégira. Então eles consideram como antes da Hégira e depois da Hégira. É assim, só para adiantar, dar um mini spoiler aqui. Maomé passou a ser perseguido por questões religiosas ali no seu território e ele foge para não morrer. Essa fuga é chamada de Hégira. E essa fuga é o ano 1 do calendário islâmico. Tudo bem? E a gente vai ter depois da Hégira, antes da Hégira. Diferente, né? Aqui é ano 1, daí tem antes de Cristo, depois de Cristo. Maomé, antes da Hégira, depois da Hégira. E quando que aconteceu essa fuga de Maomé? Se a gente comparar com o calendário cristão. No ano de 622. Quando os cristãos estavam no ano de 622, os muçulmanos decidiram contar o tempo deles a partir do ano 1. Então, o ano 1 deles é o ano 622 do calendário cristão. Ou seja, se a gente tentar fazer uma conta rápida aqui, os muçulmanos, eles estão mais ou menos no ano de 1398, 1399, quase entrando para o ano de 1400, né? Aqui, ó, eles estão aqui, quase no ano de 1400, depois da Hégira.
Ah, professor, mas não é antes depois de Cristo? Não, a contagem deles não é a partir de Cristo, é a partir da fuga de Maomé. Tudo bem? Certo. Vamos ver o terceiro aqui, o calendário judaico. Onde que é o ano 1 deles? O ano 1 deles não é aqui em Cristo, o ano 1 deles também não é aqui em Maomé. O ano 1 deles está lá atrás. O ano 1 deles é criação do mundo para os hebreus. Os hebreus, hoje são conhecidos como judeus, acreditam, portanto, na religião judaica, né? Tá aqui, ó, o calendário judaico. Esse aqui é o símbolo, né, dos judeus, é um símbolo de equilíbrio, né? É o símbolo da estrela de Davi, que é um rei que foi importante lá para os hebreus, para o povo hebreu. Aliás, que tem a sua história descrita no Antigo Testamento, na parte da Bíblia que é o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, na historinha dos hebreus, tem lá, o mundo começou assim, 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 né? E para eles o ano 1 começa aí, o calendário deles começa aí, quando Deus criou o mundo. Ou seja, passou tudo isso de tempo, quando Cristo nasceu, os judeus já estavam, olha aqui, o nascimento de Cristo, né? Quando Cristo nasceu, os judeus já estavam no ano de 3.761. E aí, então, quer dizer que, se aqui é o nascimento de Cristo, coloca aí aproximadamente, vamos arredondar, né? Mas 2.000 anos para frente, os judeus já estão no ano de 5.700, quase 5.780, né? Segundo o calendário cristão. Hoje os judeus estão em 5.000, quase 5.800 já, né? Enquanto que os islâmicos estão quase em 1.400, né? E nós estamos aqui, na nossa data atual, a partir da nossa contagem. Então, repara que são 3 calendários diferentes, né? A gente poderia ter, sei lá, colocado aí o calendário maia, poderia, seriam outros números, outras fontes, outras referências, né? Poderia ter colocado o calendário juliano, poderia ter colocado o calendário asteca, poderia ter colocado o calendário chinês, qualquer um deles. Esses daí estão como exemplo, porque são os que são mais próximos de nós, digamos assim, né? Talvez sejam os que mais apareçam quando a gente for estudar história. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos isso. Valeu!